Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo e o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os integrantes do grupo. Para começar, a gente tem Maria Luísa, certo? Clara, Milena, Caroline, Larissa, eu, no caso Ítalo, e Vinícius. A gente vai começar, fez uma mini gravação para vocês darem uma olhada um pouquinho ensinando uma sala de aula. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a gente sabe que não existe só uma forma de falar as coisas. Cada local, classe ou grupo social tem a sua forma de falar. Por exemplo, olhem essas imagens. Como é que vocês chamam cada uma dessas coisas? Professor, essa primeira eu chamo de leak paper. Liquid paper? Isso, é aquele líquido branco que usamos para corrigir. Ué, mas isso é Rorex, não liquid paper. Gente, não é nenhum dos dois. Se chama corretivo. Corretivo? Não, nunca ouvi falar. Esse segundo item eu chamo de lapiseira. E o que é lapiseira? Acho que ela quis falar apontador. Não, gente, usamos para escrever mesmo. Então isso se chama poli. Você tá doida? Polly é aquela boneca. Você tá errada. Gente, calma, calma. Eu vou até passar o slide para não gerar mais brigas. Pronto. Gente, todas essas formas que vocês falaram, todas elas existem, todas elas estão corretas, porque elas correspondem a variações de acordo com o local que vocês vivem, nasceram e assim vai. E isso é influenciado no que a gente chama de preconceito linguístico. Larissa, você pode ler um pouquinho para mim sobre o que é o preconceito linguístico? Posso sim. O que é preconceito linguístico? É a discriminação direcionada a algumas pessoas e grupos sociais em razão da maneira como elas falam. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua, que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários, e os modos de fala reais das pessoas que vivem na sociedade, modos de falar que são muitos e diferentes entre si, a variação linguística. Exatamente. Gente, alguém já passou por uma situação dessas? Já sim, professor, quando eu vim morar aqui em Natal, as pessoas me zoavam devido ao meu sotaque, chiando. Quando eu viajava para o Sudeste, eles costumavam pedir para eu repetir para eu falar, sabe? Porque eles ficavam dizendo que era bonitinho a forma que eu falava, mas era uma forma de zoar a forma como eu estava falando. É um primo meu, professor, que ele veio do interior. Aí ele veio morar aqui. Ele teve muito problema. Ele até abandonou a escola porque todo mundo ficava rindo do jeito que ele falava. É verdade. Gente, essas variações não acontecem só em razão do lugar onde a gente mora, mas em razão da idade, do grau de escolaridade, certinho? E assim vai. Um exemplo disso que a gente pode ver, por exemplo, no slide é o falar matuto, que o pessoal fala, que é justamente são pessoas que vêm do interior, que têm aquela maneira de falar, não está errada, mas que são criticadas, julgadas, sofrem esse preconceito pela sociedade. Por exemplo, vocês não falam igual os pais e os professores de vocês, não é mesmo? Ai, professor, eles são muito chatos. Eles vivem dizendo que eu falo errado. Exato, só que não é uma questão de estar certo ou errado. A língua é viva, ela se adapta a diferentes situações e contextos culturais. Ah, professor, então eu posso falar de qualquer jeito e escrever como eu falo? Não é bem assim, que não é tão simples assim. Vamos lá. A gente também a gente vive rodeado pelas normas impostas pela sociedade, e assim vai, depende muito da situação. Um exemplo disso, em uma entrevista de emprego, você não vai usar uma língua mais informal, você vai começar a usar uma língua formal. Do mesmo jeito, em um artigo que você vai escrever, na hora de escrever, você não vai escrever com gírias e expressões assim. Então, como vocês podem perceber, existem muitas variações entre a forma como a gente escreve e a forma como a gente fala. E justamente essas diferenças, até mesmo dentro da própria sociedade, elas geram o que a gente chama de mito. Gera o que a gente chama de preconceito, gera esse mito, que é justamente essas diferenças. Como um exemplo, o primo de Clara, que precisou abandonar a escola por causa do bullying, e assim vai.
Aqui a gente tem o exemplo da entrevista de emprego, que aí no caso a moça ela sofreu preconceito por estar escrevendo de maneira errada. Nossa, professor, isso é muito interessante. Adorei a aula de hoje. Pois é. Certinho. Gente, aqui a gente tem, por exemplo, eu coloquei aqui uma estrofe de um poema de Gilberto Mendonça Teles, que é justamente falando sobre a língua. E no próximo slide eu também coloquei as nossas referências, para vocês darem uma olhada, para vocês verem de onde a gente tirou e também caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula de introdução só a preconceito linguístico, mas eu espero que vocês tenham curtido e a gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor.